Oi, eu trouxe essa planta jiboia, é do meu quarto, já. Ela tá a ficar amarela, né? E geralmente a planta quando começa a amarelar as folhas assim demasiado, porque tá demasiado, ela está a morrer mesmo e parou de crescer. Por que que acontece isso às vezes? Às vezes porque ou não regamos ou regamos muito, ou porque demos um adubo demasiado, e ela fica assim. Ou porque está a apanhar sol direto nas folhas, também pode acontecer. Ou então, ou é mesmo falta de nutrientes, também pode. Ou porque a raiz está a apodrecer ali por causa de uma rega exagerada, também pode ser. Mas nesse caso eu sei porque é que está assim. Eu adubei a planta e comprei um substrato, uma terra preta. O que vem na terra preta? A gente quando compra, prestem atenção. Aqui, por exemplo, a terra preta vem adubada. Umas vem com adubação de um mês, outras vêm de 3, de 6 meses, outros põem aquele adubo de liberação lenta, já preparado com os substratos. E eu adubei a minha planta. O adubo que eu dei tem a durabilidade de uma semana. Eu adubei, 3 dias depois como vi que estava a faltar substrato, o vaso já estava quase vazio de terra, então eu comprei terra e misturei. Depois reguei. O que é que deu? Fiz mistura de 2 adubos e exagerei. Dei muito adubo na minha planta e por isso é que ela está assim. Está mesmo a morrer. Está cheia de folhas amarelas. Eu tenho ela há 2 anos e poucos, né? E ela tá assim. E o que fazer nesses casos? Às vezes, eu ou tenho que cortar, fazer mudinhas, e voltar e replantar, né? Replantar, fazer mudinhas para ter uma nova planta. E há certos casos que ela começa a amarelar mesmo sem dar muito adubo ou sem regar demasiado, né? Fica assim por quê? Porque às vezes a planta tem mesmo falta de nutrientes. Você pode regar, você pode dar tudo, mas ela fica assim por quê? Porque já não absorve. Porque a raiz pode ser que no vaso, aí no fundo do vaso só já tem raiz, não tem mais terra. Então você pode regar, pode adubar, a planta fica mesmo amarela. Então, puxa a planta do vaso, nesses casos, né? E volta a meter, ou o vaso também pode estar pequeno, põe no outro vaso, põe novo substrato, e põe a planta de volta, nesses casos. E aí agora eu vou tirar aqui, vou ver, porque se eu reguei demais também, pode ser que ficou encharcado e apodreceu a raiz mesmo. E agora eu vou ver o que está acontecendo no fundo da planta. Vou tirar daqui e vou levar no outro lugar, ok? Ok, eu já trouxe a planta cá dentro e agora eu vou ver se o problema está mesmo na raiz, então eu vou tirar do vaso para ver se é realmente na raiz. Yeah? Se for a raiz, então eu vou ter que fazer mudinhas. Yeah? Agora vou fazer. Sorry, vou baixar um bocadinho mais a câmera e vou tirar a planta do vaso para eu ver se é raiz. E se não for a raiz, a única coisa que eu vou fazer, vou dar um outro substrato. Então pode ser que se tiver já super lotado de raiz, vou dar um outro substrato. Aliás, vou meter mais substrato. Ok, deixa eu tirar. Deixa eu ver.
Vamos lá ver se é mesmo o problema da raiz. Tirei. A raiz está boa. Está muito boa. Então eu vou só mesmo. A raiz está muito boa. Isso nem está encharcado nem nada. O problema era mesmo... Era o extra adubo que eu dei, né? Ficou um bocadinho... Penso eu que era, mas... Como podem ver... Não tem nada aqui a apodrecer, porque... Se tivesse a apodrecer isso aí, eu ia ter que fazer mudas. Mas está tudo bem. Então eu vou só apenas... Vou dar um novo substrato. Ok, eu já meti o substrato no vaso, né? E vou colocar a planta aqui. Vocês forem a ver no princípio, quando eu puxo a planta do vaso, eu não falei, né? Mas ela estava praticamente só já a raiz, quase não tinha substrato. Quando eu disse a princípio que eu misturei substratos, meti apenas por cima. Não puxei a planta de vaso, porque eu puxei e vi que realmente o fundo era mesmo só já quase raiz. Vocês podem ver quando eu puxo do vaso. E aí, nesses casos, a planta também não absorve os nutrientes. Pode regar, pode dar adubo, ela apenas vai amarelando. Ok, então eu vou dar novo substrato. Se foi por causa de muito adubo, agora eu tenho um novo substrato e também tinha falta de terra mesmo. Já estava só apenas com raízes. Como eu já tenho o substrato aqui, né? Agora eu vou colocar a planta e vou preencher com o substrato e depois vou regar e volto a meter no lugar dela onde saiu que estava no meu quarto, né? Que é o meu quarto. Ok, eu já montei o vaso, né? Meti a planta no vaso com o novo substrato. Ela ficou assim. E deixa o like, por favor. E tem uma coisa. Se vocês tiverem dificuldade, às vezes fica assim. Ela tem muita raiz, né? Mas sempre fica uma parte assim. O que é que vocês fazem? Eu tenho aqui esses grampos de cabelo. Eu uso para apertar e encaixar, tá vendo? Eu faço assim e ela fica ali bem presinha. Para a planta não começar, não cair. Não andar de um lado para o outro, Ok. Depois eu rego e devolvo lá no lugar dele, que é o meu quarto. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, por favor. Comentem, Inscrevam-se no meu canal, por favor. Tenham um bom dia, um dia abençoado. Beijos e fui.